Olá a todos, eu sou Giovanni de Carvalho e muito bem-vindos a esse segundo vídeo do canal e ao segundo vídeo dessa minissérie sobre o livro O Urbanismo, da François Chouet. No vídeo de hoje, iremos falar sobre pré-urbanismo progressista e os seus principais pensadores citados pela François Chouet no seu livro. Vamos lá então. O pré-urbanismo progressista é a ideia, como o próprio nome diz, de progresso. Tudo que aconteceu no pós-revolução industrial, essa bagunça que foi criada com muitas pessoas, quase todas as pessoas, os funcionários das fábricas, morando nas ruas, em condições insalubres de saúde. Então, esses pensadores vieram para arrumar essa bagunça, vamos dizer assim. Eles pensavam em criar abrigos, habitações e também a combater de maneira mais eficiente a crise higiênica que estava aparecendo. Tá? Então, citando os autores, a gente cita seus pensamentos e explica melhor tudo isso. Né? O primeiro pensador então, que aparece no livro é o Robert Owen. O Robert Owen é interessante porque desde criança ele viveu nesse ambiente fabril. Ele trabalhava numa fábrica de algodão com 10 anos de idade e à medida que ele foi envelhecendo, ele foi subindo de cargo. Com 19 anos, ele já era diretor de uma fábrica em Manchester. E depois de um tempo, ele acabou se casando com uma mulher de família rica e ele acabou se tornando coproprietário de uma fábrica. Com esse dinheiro que ele foi ganhando com as fábricas, os donos das fábricas eram ricos, ele utilizou esse dinheiro para seus pensamentos urbanísticos. Né? Um desses pensamentos não era bem urbanista, mas era mais humanitário. Ele se esforçou muito para promover a redução das jornadas de trabalho para 10 horas por dia. Hoje, aqui no Brasil, a gente trabalha com 8 horas por dia de trabalho e o Robert Owen propôs, então, 10 horas de trabalho por dia. É bom lembrar que antes os trabalhos eram bem desumanos, né? As jornadas de trabalho. Pessoas trabalhavam o dia inteiro, com folga de 3 horas, 4 horas apenas, e reduzir o trabalho para 10 horas já era uma conquista muito grande. Esse é um pensamento interessante e muito válido. Ele também propôs melhorar a habitação, né? Ele tinha uma cidade modelo com muitos espaços verdes. Robert Owen também se dedicou a pregar a ideia da escolaridade obrigatória, seguindo métodos modernos. E também deve-se ao Owen as primeiras escolas maternais inglesas. Né? Era muito comum na época as famílias levarem as crianças para as fábricas. Era um ambiente muito hostil, que as crianças podiam facilmente se machucar, algumas infelizmente morriam, e ter uma escola maternal para levar essas crianças e elas serem educadas lá foi muito interessante. Isso é uma conquista do Robert Owen. Ele lançou alguns livros e nessas obras ele descreve a sua ideia sobre essa cidade modelo. Ele fala que a habitação ideal é comportada por higiene, ordenado e criador. Pequenas comunidades semi-rurais de 500 a 3.000 pessoas e elas seriam federadas entre si. O Robert Owen não ficou só na teoria, tá? Ele também aplicou os seus conhecimentos e criou uma cidade, na verdade uma colônia, né? Um vilarejo em Indiana, nos Estados Unidos. O Robert Owen é inglês, ele mudou para os Estados Unidos e em Indiana ele fundou New Harmony. New Harmony é um vilarejo que existe até os dias de hoje e cabe-se chamar atenção, né? A população desse lugar. Ela foi fundada em 1825, porém em 1860 um censo apurava que existiam apenas 825 habitantes em New Harmony. Em 1900 a população subiu para 1.341, mas ao longo do tempo a população foi diminuindo. Em 1900 eram 846 moradores. Em 2010 passou para 789. E o último censo, que foi feito em 2019, apontava 753 habitantes em New Harmony. Interessante. Bom, esse foi o Robert Owen.
Agora passamos para o que talvez seja o principal pensador pré-urbanístico progressista, o Charles Fourier, né? Ele é criador do falanstério ou da falange. Essas palavras são sinônimas. Se você encontrar falange ou falanstério em algum texto que fala sobre urbanismo, é a mesma ideia, tá certo? Bom, muitos pensadores, muitos críticos, historiadores, né? Estudiosos também, classificam o pensamento do falanstério do Charles Fourier como o mais bem detalhado do pré-urbanismo progressista. Mas o que é o falanstério, né? O falanstério é uma grande habitação, vamos classificar assim, que abrigaria 1.600 pessoas. Além dos alojamentos, o falanstério possuiria áreas de relações públicas, que seriam chamadas de seristérios. Seristérios deriva da palavra série, né? Alas com várias séries de oficinas, lojas, estábulos, pombal e galinheiro, né? E etc, né? E por aí vai. Então, várias oficinas, uma série de oficinas, uma série de lojas, uma série de estábulos e por aí vai. Além disso, além dessa modalidade que possuiria no falanstério, também encontraríamos o centro do falanstério e suas alas. No centro ficaria destinado para funções mais tranquilas, né? Algo mais de convivência humana, como os refeitórios, as salas de bolsas, a sala do conselho, de estudo e a biblioteca. Ficaria no centro também o templo, a torre, o telégrafo, os pombos correios, o observatório, o pátio de inverno com algumas plantas. Passado o centro, teríamos as alas. Em uma das alas ficariam tudo que faz barulho, tudo que é barulhento, que incomoda. É chamado de ala ruidosa, né, de ruído. O que constaria lá? Teríamos, por exemplo, as oficinas de carpintaria, de ferraria, as aulas de música, né, os músicos e as crianças. É classificado que as crianças eram muito barulhentas, então durante os dias elas ficariam nessas alas ruidosas. A outra ala seria a ala de estar, vamos classificar assim, porque lá ficariam as hospedarias, as salas de banho, as salas de reunião para visitantes. O falanstério consistiria em uma grande construção, então ela teria grandes corredores. Todo o acesso seria feito por eles, que eram chamados de ruas-galerias. O falanstério é basicamente isso. Porém, ele trouxe vários admiradores, né, vários fãs do falanstério, pessoas que compraram a ideia. Um deles foi o Victor Considerant. O Victor Considerant, ele se tornou chefe do movimento falansteriano com a morte do Charles Fourier, né? O Charles Fourier uma hora morreu e quem assumiu essa ideia foi o Considerant. Ele abandonou toda a sua carreira de politécnico e de engenheiro militar para se dedicar ao falanstério. Ele também era europeu e depois de um tempo ele mudou para os Estados Unidos e em Dallas ele construiu o mais célebre de seus falansterios, né? Na colônia da Reunião, em Dallas. Porém, a cidade de Dallas foi crescendo e acabou englobando o falastério do Considerant e ele não existe mais. Tá? É basicamente isso, é bem simples, é só para citar que tinham admiradores da ideia do falanstério. Então, vamos para o próximo autor agora, que é o Etienne Cabet. Etienne Cabet, ele em vez, por exemplo, se o falanstério planejava uma habitação, certo? Um lugar para abrigar muitas pessoas. No caso do Etienne Cabet, ele já planejava fazer ou criar um país inteiro. Esse país tinha até uma capital, né? O país se chamaria Icária e a capital Ícara ou Icara. Eu não sei a pronúncia disso, tá? Desse nome nem de vários outros, então fica livre a interpretação para os nomes, tá? Não é algo que eu me importo muito. Bom, vamos lá então. O que é Icara? A Icara é uma cidade quase circular com um rio cortando no meio. Então esses dois lados cortados pelo rio teriam praticamente as mesmas dimensões, as mesmas áreas.
Os bairros também seriam chamados de comunas e seriam todos muito parecidos, certo? Cada bairro, esse é um fato interessante, cada bairro seria nomeado com o nome de uma das 77 principais cidades do mundo antigo e do mundo moderno e representaria suas respectivas arquiteturas. Então, cada bairro teria o nome de uma cidade ilustre, antiga ou moderna, e receberia a arquitetura daquele local. Fato curioso, né? Não para por aí. Os edifícios públicos seriam classificados por cor. Por exemplo, as grandes oficinas seriam vermelhas, as lojas seriam amarelas e as assembleias, que são lugares de votação, de eleição, onde se discutiam as leis, seriam azuis. Os monumentos seriam violetas. E por aí vai. Esses são só alguns exemplos. A gente falou dos bairros, mas nós temos também as ruas. As ruas consistiriam em 16 casas de cada lado e um edifício público no meio e mais 2 edifícios públicos, um em cada lado, um em cada ponta, um em cada esquina, né? Todas as casas de uma determinada rua seriam exteriormente idênticas, ou seja, teriam a mesma fachada e formariam um único bloco. Isso já é um pensamento mais comunista, né? Todas as casas iguais, pelo menos nas fachadas. E as casas seriam diferentes de rua para rua. Por exemplo, a rua de baixo teria uma arquitetura, todas as casas iguais. A rua do meio teria uma arquitetura e todas as casas iguais. Só que seria diferente da rua de baixo, que seria diferente da rua de cima. Teria na rua todas as casas iguais, mas que diferenciariam rua por rua. E depois mudariam de bairro e seria a arquitetura de outro local do mundo. É bem doida essa ideia. Bom, mais alguns fatos curiosos do Etienne Cabet. Por exemplo, no caso da sua cidade, a Icara, os pedestres seriam protegidos dos carros pelas calçadas. Até aí tudo bem. Porém, eles também seriam protegidos das intempéries, pois todas as calçadas seriam cobertas por vidro, que protegeria da chuva, e por uma tela móvel, que protegeria do calor. Curioso, mas interessante, né? Ele também tentaria censurar tudo o que ele consideraria impróprio. Ele chamaria isso de higiene moral. Ele baniria completamente todos os cabarés, tabernas, cafés, bolsa, casa de jogos e loterias, além das prostitutas, dos gatunos, dos espiões, dos bêbados e dos mendigos. Uma total utopia, né? Ele também proibiria, na verdade, ele padronizaria os cartazes. Ele fala que vários cartazes de cada um de um jeito, cores diferentes, por aí vai, deixava a cidade mais feia. Então, se padronizasse os cartazes, as cidades ficariam mais bonitas, né? Curioso isso, eu nunca pensaria nesse ponto. Por exemplo, as casas, a gente falou dos bairros, das ruas e as casas. Como que as casas seriam? Bom, elas possuiriam 4 andares, mais o térreo, contariam com adegas, jazigos, depósito de carvão e de lenha, além da sala de jantar, a cozinha, dormitórios, sala de banho com uma farmacinha na sala de banhos, uma sala de trabalho para os homens e outra sala de trabalho para as mulheres, pátio para aves, jardins e um cômodo para guardar os aparelhos de jardinagem. Bom, essa era a ideia do Etienne Cabet, bem utópica, um tanto quanto socialista, e a gente encerra a primeira parte por aqui, certo? A gente volta daqui a pouco. Ok, eu fiz um corte no vídeo para dar tempo de respirar, um vídeo grande, né? Muita informação, muitos autores. Eu prometo que o próximo vídeo será mais curto. O pré-urbanismo culturalista terá apenas 3 pensadores, tá? Vai ser um vídeo mais rápido. Esse realmente não teve como fugir, vários pensadores reunidos em um único capítulo. Bom, vamos falar agora sobre o Pierre-Joseph Proudhon. O Proudhon era um pensador político, um econômico, viveu toda a sua vida normalmente e mais para o fim da vida resolveu escrever um livro chamado Do Princípio da Arte e Sua Destinação Social. Tá? Esse livro foi interrompido, infelizmente, o Proudhon veio a falecer, mas o conteúdo presente nesse livro era muito interessante. Ele era embasado em 3 pensamentos principais, né?
O primeiro é a necessidade de uma luta contra a nostalgia do passado para promover uma forma global da existência moderna. O que significa isso? Né? Uma frase gigante. Bom, é bem simples, tá? A frase é grande, mas o significado é bem simples. A necessidade de uma luta contra a nostalgia do passado significa lutar contra os pré-urbanistas culturalistas, brigar contra o modelo culturalista, que previa a volta ao passado. Né? É basicamente isso. A segunda base desse pensamento é a necessidade de uma racionalização do meio de comportamento. E o que é isso? Bom, é o seguinte, sabia-se como era viver na Idade Média, mas agora a gente estava chegando nessa época na Idade Moderna. E como que era viver na Era Moderna? Né? Então, Proudhon resolveu criar essa pergunta, né? Ou esse tópico, que é a necessidade de racionalização do meio de comportamento. Como que a gente se comportaria daí em diante? Né? É mais ou menos por aí. E por fim, o último pensamento seria o papel da indústria na cidade. É uma frase curta, mas muito abrangente. É relativo como uma frase grande tem um significado pequeno e uma frase pequena tem um significado grande. Qual que é o papel da indústria na cidade? Aonde a indústria ficaria na cidade? Quais os benefícios e os malefícios que a indústria traria para a cidade? Então, isso que o Proudhon quer dizer. Infelizmente o livro foi interrompido e a gente não tem um final, né? A gente não teve o que seria a reação das pessoas após a publicação desse livro. Do Proudhon foi basicamente isso, bem curtinho. A gente vem agora para o Benjamin Ward Richardson, um médico que entrou nesse urbanismo progressista da época, né? Pré-urbanismo, e tinha como maior foco a higiene, né? Não podia se esperar menos de um médico, por toda a sua vivência, né? Que ele se preocupasse mais com a saúde e, no caso, com a higiene. Ele publicou alguns livros e esses livros, essas obras, serviram de base para a criação de uma cidade. Mais um pensador que lança a sua própria cidade. No caso, seria chamada de Igeia. Igeia vem de higiene. Seria uma cidade com população aproximadamente de 100 mil pessoas, vivendo em 20 mil casas, construídas em 4 mil acres de terreno, sendo 25 pessoas por acre em sua densidade. Ele fez umas contas lá e chegou a esses números, né? Bem interessante como era estabelecido esses números, né? Como medidas higiênicas, aí a gente entra de fato no assunto, o Richardson propôs o limite de gabarito de altura, por exemplo. Ele acreditava que casas mais baixas, de até 4 andares, traria mais insolação para as ruas. E é considerado sol uma medida sanitária, né? A luz solar é algo sanitário, algo higiênico, vamos dizer assim, né? Mata as bactérias, os ácaros, os fungos e por aí vai. Traz mais saúde para a gente. Outro tópico do Richardson são as casas tipo, né? Seriam construídas em ladrilhos envernizados para reter a umidade das paredes, né? As paredes mofadas, na época também era muito comum em áreas mais úmidas, e essa umidade fazia mal principalmente respiratório, trazia malefícios para as pessoas. Então, o Richardson propôs os ladrilhos envernizados para dar um fim dessa umidade nas paredes. Ele também propôs o teto-terraço. O teto-terraço seria, obviamente, como se fosse uma laje, né? No alto das casas, que as pessoas poderiam subir até lá, ter acesso nesses teto-terraços para receber ar fresco, ar puro, né? Ele conseguiria esse ar puro porque toda a fumaça produzida por fornos e fogões seria jogada em poços subterrâneos. Então a fumaça, além de sair de uma chaminé por cima, ela sairia por baixo. E lá teria todo um processo que purificaria esse ar e sempre teríamos ar fresco, ar puro nas cidades, né? Exatamente embaixo do terraço de jardim ficariam as cozinhas laboratório. Um nome interessante. Elas seriam instaladas diretamente embaixo do teto-terraço e seriam extremamente iluminadas. Iluminação é outra medida considerada sanitária, tá? Além do sol, a iluminação também é sanitária. E os cheiros, né? Os cheiros produzidos nas cozinhas nunca chegariam aos outros cômodos da casa, né?
Então, os cômodos da casa não receberiam o cheiro da cozinha, ficaria tudo lá. Por isso que é uma cozinha laboratório, né? Para finalizar, então, o Richardson propôs também lavanderias municipais. O que acontece? Lavanderia municipal seria supervisionada, por pessoas capacitadas pelo município, certo? E, no caso, ele dizia que evitaria que as roupas de uma pessoa doente se misturassem na hora da lavagem com as roupas de uma pessoa saudável, né? Poderia passar doenças de uma roupa infectada para uma roupa limpa através na hora de lavar essas roupas, né? Então ele propôs as lavanderias municipais. Outra maneira seria lavar roupa na própria casa, mas também a gente tem que ressaltar que nessa época, século XIX, começo do século XIX ainda, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha tanquinho, né? Então era difícil lavar roupa em casa. Mesmo lavar roupa na mão não era fácil igual é hoje, né? A gente tem os tanques, as torneiras, nas casas eram bem diferentes do que é hoje. Então era mais fácil sair de casa para lavar as roupas e ter uma lavanderia municipal. Não é má ideia. E a última ideia que eu trouxe para a discussão aqui são os hospitais modelo. Os hospitais modelos propostos por Richardson, vale lembrar que ele era médico, são hospitais deslocáveis ou hospitais móveis. O Richardson abominava a ideia de um hospital fixo, construído num lugar e ficaria ali para sempre, como é o caso de um castelo. Ele cita o exemplo do castelo, que é uma fortificação criada para durar séculos, né? Ele falava que ao se criar um hospital fixo num único ponto, a gente estava criando um depósito para colecionar doenças. Então ele acreditava que um hospital móvel seria mais adequado em termos de higiene, né? É basicamente esses os pensamentos do Richardson. A gente vem para o Godin. Eu volto a falar que eu não sei como se pronuncia esses nomes, Jean-Baptiste Godin. Eu acredito que seja assim, mas se não for, paciência. Godin era um grande admirador do Fourier. Ele visava a melhoria na qualidade de vida do proletariado. No caso, só para ligar o nome à pessoa, o Fourier é o pensador e criador do falanstério, tá? O Godin veio um século depois, mais ou menos, e lançou a sua própria versão do falanstério, chamaria Familistério. É um nome parecido, né? Familistério, vem de família e tal. Tinha capacidade para 1.500 pessoas. Vale lembrar que o falanstério tinha capacidade para 1.600, então é um número bem próximo. E, no geral, as duas ideias são bem parecidas, né? Mudando alguns pontos que não vale a pena trazer nesse vídeo. Vamos falar então do Júlio Verne e do H.G. Wells. Sim, dois autores de livros de ficção científica, de aventura, né? E que a Françoise Chouet traz para o livro dela, até como uma homenagem, uma brincadeira, de certa forma, porque em algumas obras desses autores aparecem pensamentos pré-urbanísticos. O Júlio Verne lançou livros como 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias. São livros bem famosos dele. Porém, foi no livro Os 500 Milhões de Pego que o Júlio Verne mostrou todo o seu conhecimento sobre a Egeia, né? Um dos temas comentados no vídeo de hoje. Eu não li esse livro, mas eu vi um resumo. Tem um personagem que cita várias ideias, né, de higiene que consta na proposta da Egeia. E o outro pensador, na verdade outro autor, é o H.G. Wells, esse totalmente voltado para a ficção científica. Ele lançou livros como O Homem Invisível, A Máquina do Tempo e A Guerra dos Mundos. E o que isso tem a ver com o urbanismo? Na verdade, nesses livros, não muito. O livro que mais chama a atenção do H.G. Wells para o nosso tópico, para o nosso assunto de hoje, é um livro chamado Uma Utopia Moderna, que o H.G. Wells exibe todo o seu conhecimento de pré-urbanismo progressista, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre esses autores, não precisa, mas fica o convite para vocês conhecerem a obra desses autores, do Júlio Verne e do H.G. Wells. São livros de altíssima qualidade, fáceis de ler e de rápida leitura, né? São aventuras de alto nível. Eu conheço algumas, não conheço todas, mas vale a dica.
O vídeo é esse, tá, gente? Pré-urbanismo progressista é tudo que a gente viu nesse vídeo extenso que foi o vídeo de hoje. Eu convido vocês, então, para continuar acompanhando essa série na próxima semana, na próxima quinta-feira. Um encerramento, né, que a gente precisa fazer. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, comentem e compartilhem com seus amigos. Eu encontro vocês na próxima semana, então, neste mesmo canal, neste mesmo horário, falando sobre pré-urbanismo culturalista. E em breve, eu acho que eu já posso falar isso aqui, em breve nós teremos outras séries e outros tipos de vídeos também, tá? Eu não vou dar mais detalhes por agora, mas teremos vídeos também às terças-feiras, logo mais. Então, é isso. Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima quinta-feira.